Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 344 Três martelos. Morte instantânea. Vamos lidar com seus animais de estimação primeiro e depois faça com que os ladrões procurem por ele ao redor. O Nirvana Flame deve estar na área. Instruiu um xamã negro que estava com roupas cinzentas. Era conhecido como Obsessed, um jogador veterano que desperdiçou uma fortuna em jogos populares de realidade virtual ao longo dos anos. Ele só podia gastar tão generosamente graças à riqueza de sua família. No entanto, ele deixou sua marca em todos os jogos que jogou. Muitas pessoas o conheciam. Nian observou Obsessed nas sombras. Parecia ter cerca de 30 anos de idade com um queixo quadrado e sobrancelhas grossas. Ele deu ordens aos jogadores que estavam em seu grupo como um líder experiente. Vamos fazer o nosso melhor. Receberemos 50 moedas de ouro cada um por matar aquele ladrão humano e saquear seu cadáver. Declarou Obsessed. A multidão imediatamente explodiu em aplausos. 50 moedas de ouro era uma riqueza enorme para esses jogadores. Poucos deles não foram tentados. Eles começaram a executar rapidamente as ordens do Obsessed. Nian instantaneamente entendeu, observando suas ações, que se tratava apenas de um bando desorganizado que havia se unido temporariamente por um objetivo em comum. Embora fossem em sua maioria jogadores profissionais, suas habilidades eram medianas. Verdadeiros especialistas recusam se reunir a grupos como este. Nian observou pelo menos uma dúzia de diferentes emblemas de guildas, enquanto outros ainda não eram afiliados a nenhuma guilda. Nian percebeu que informações de que ele estava na ravina recaída já haviam sido disseminadas. Foi por esse motivo que este grupo de jogadores estavam aqui à sua procura. Aparentemente seguir para a aldeia mais próxima não seria tão fácil quanto pensava. Se tivesse que lidar constantemente com jogadores atrás dele, acabaria sendo perseguido até a morte. A melhor maneira de manter essas pragas longe era dar-lhes uma demonstração de força pura. Acham que podem me matar só com números? Nian observou os cavaleiros espectrais se movendo nervoso para cercar seus 5 zumbis capatazes com seus escudos levantados. Atacar! Gritou o Obsessed. Os cavaleiros espectrais atacaram imediatamente os zumbis capatazes. Nian riu. Vocês acham que os meus zumbi capataz vão se comportar como mobs normais? Muito ingênuo. Neste momento, 2 dos zumbis capatazes saíram para agir como obstrução, enquanto os outros 3 escolheram um dos cavaleiros espectrais e ao mesmo tempo, balançaram seus martelos. Menos 785. Menos 833. Menos 812. Foi direto e eficiente com um trabalho em equipe impecável. O cavaleiro espectral tinha um olhar de descrença no rosto enquanto caía morto no chão. Os xamãs negros nas costas estavam sem palavras. Estes zumbis capatazes eram simplesmente muito coordenados. Eles não tiveram a chance de curar o cavaleiro espectral antes dele morrer. O grupo de jogadores não pôde deixar de se perguntar se isso era apenas uma coincidência. Como se fosse para dar a eles uma resposta, os 3 zumbis capatazes escolheram outros cavaleiros espectrais e balançaram seus martelos. Menos 828. Menos 793. Menos 806. Era outra morte instantânea. Estes zumbis capatazes já eram elites. Porém, seus status foram reforçados ainda mais depois de sofrerem a influência do Undead Right. Cada um de seus ataques poderia eliminar mais de 1/3 da vida desses cavaleiros espectrais. Os 3 coordenando seus ataques perfeitamente era uma visão mortalmente chocante. Os zumbis capatazes endireitaram as costas e começaram a se mover em direção a outro cavaleiro espectral com seus martelos sangrentos erguidos. Diante da reação dos zumbis capatazes, a multidão rapidamente percebeu que isso não era uma coincidência. Merda, e estes zumbis capatazes? E eles? Até mesmo um cavaleiro espectral entre eles havia sido instantaneamente morto pelo ataque dos 3 zumbis capatazes. Os xamãs negros estavam completamente perdidos. De que serve toda a cura do mundo se não pudesse trazer um jogador de volta dos mortos? Todos ficaram aterrorizados. Os cavaleiros espectrais começaram a ignorar as ordens e a recuar com medo. Eu quero 2 cavaleiros espectrais em cada zumbi capataz. Não recuem. Parem de entrar em pânico. Obsessed gritou com raiva. Ele ordenou que os conjuradores começassem a disparar suas magias. Infelizmente, esse grupo não estava nem perto de ser organizado como um liderado por uma guilda. Esses jogadores só se reuniram para seus próprios interesses egoístas. Eles não jogariam suas vidas fora por nada. Eu vou compensar todos que acabarem morrendo com 50 moedas de ouro. Obsessed anunciou depois de perceber que todos ainda estavam fugindo. Agora todos vocês voltem para lá. E bloqueiem os zumbis capatazes. Esses jogadores pensaram por um momento. Mesmo se morressem para o zumbi capataz, tudo o que eles estariam perdendo era um pouco de experiência. Poderia ser facilmente conseguida de volta. Quanto ao seu equipamento, não valia muito em primeiro lugar. O que estavam perdendo era apenas um pedaço comparado a ganhar 50 moedas de ouro. Os cavaleiros espectrais pararam de recuar e seguiram as ordens de Obsessed, formando uma parede sólida. Os 3 zumbis capatazes marcharam em direção à parede e bateram com seus martelos, matando instantaneamente um dos cavaleiros espectrais. Os 3 zumbis capatazes invadiram a parede de cavaleiros espectrais, dando aos outros 2 zumbis capatazes e ao Liu Gold acesso aos conjurados que estavam na parte de trás.
Os 5 zumbis capatazes e Liu Gold eram uma força imparável, realizando um massacre unilateral enquanto gritos de gelar o sangue enchiam o ar. Ni Yan meticulosamente comandava os zumbis capatazes e Liu Gold das sombras. Ele não podia se dar ao luxo de prestar atenção em mais nada. Bang, bang, bang. Uma chuva de magias bombardeou um dos zumbis capatazes e raspou seu último pedaço de vida. O monstro deixou escapar um lamento triste e desmoronou no chão. O primeiro zumbi capataz morreu. Liu Gold explodiu 10 conjuradores com um Dragon Breath e os assou até a morte. Eles haviam perdido mais de um terço de suas forças em poucos minutos. Obsessed nunca esperou que os eventos fossem se desenvolver desta forma. A força desses animais de estimação superava suas expectativas. A perfeita coordenação dos 3 zumbis era especialmente assustadora. Mais uma torrente de magias choveu sobre o zumbi capataz. Ni Yan ordenou que os 4 zumbis restantes segurassem os cavaleiros espectrais enquanto Liu Gold massacrava a parte de trás, gerando cadáveres e mais cadáveres espalhados pelo chão. Outro zumbi capataz morreu. Os 3 zumbis restantes ainda não tinham muita vida. No entanto, Ni Yan não parecia particularmente desolado. Eles eram apenas lacaios temporários e desapareciam depois de algum tempo. Liu Gold descontroladamente avançou, enquanto magias e armas golpeavam suas escamas. Esses animais de estimação eram muito poderosos. Obsessed previu que se continuassem nesse ritmo, em breve iriam desaparecer. Ele ordenou aos jogadores que se retirassem para uma área cheia de montes de pedras e pedregulhos. Já que o complexo terreno iria dificultar muito os movimentos dos zumbis e de Liu Gold. Percebendo a estratégia, Ni Yan ordenou que voltassem para o seu lado. Mesmo depois de ver o Liu Gold e os zumbis capatazes se retirarem, os jogadores não conseguiam afastar o medo nos seus corações. Obsessed olhou para os aliados ao seu redor e soltou um suspiro profundo. No final, um grupo desorganizado era pouco confiável. Esses jogadores podiam até ser considerados decentemente habilidosos entre a base de jogadores e estar familiarizados com batalhas comuns. No entanto, ao se depararem com as táticas não convencionais de Ni Yan, imediatamente entraram em pânico. Os ataques combinados de 3 zumbis capatazes poderiam instantaneamente matar um cavaleiro espectral, sem mencionar conjuradores como ele. Para poder controlar um zumbi capataz de tal forma, o jogador da superfície definitivamente não era um qualquer. Se houvesse uma oportunidade, Obsessed esperava conseguir conhecer Nirvana Flame. Os ladrões da Fallen Angel testemunharam todo o curso da Batalha das Sombras. Eles estavam esperando Ni Yan aparecer, mas este nunca apareceu. A batalha terminou com a mesma rapidez que havia começado. Eles se encararam com choque e medo nos olhos. Os ataques combinados dos 3 zumbis capatazes eram aterrorizantes. Ao se recordar de como Ni Yan havia eliminado metade de seu time, aquele fato não parecia mais tão estranho. Ni Yan surgiu da escuridão. Estava com Liu Gold e os zumbis capatazes sobreviventes que, naquele momento, descansavam para recuperar suas vidas. Ele checou seu próprio status. Havia subiu ao posto de soldado. Isso deu a ele 3% de bônus de defesa e 5% de bônus de vida, o que não era ruim. Nesse exato momento, Ni Yan sentiu alguém o observando de dentro da escuridão. Um ladrão? Ni Yan ativou o Eye of Truth. As veias ao redor de seus olhos se arregalaram enquanto suas pupilas se desabrocharam com uma luz profunda. Ele começou a escanear seus arredores. Persimmon e os outros ladrões escondidos na escuridão ficaram muito assustados com a mudança nos olhos de Ni Yan. Seu olhar parecia penetrar na escuridão, carregando uma aterrorizante intenção de matar. Eles não se atreveram a se mover uma polegada de suas posições atuais. Persimmon e os outros ladrões prenderam a respiração ao verem esses olhos demoníacos. Aquela era uma habilidade ocular. A maioria das habilidades oculares podiam ver através de coisas como invisibilidade. Eles estariam ferrados se Ni Yan os pegasse. Com o passar do tempo, Persimmon e os outros ladrões sentiram que suas roupas estavam encharcadas de suor frio. Ni Yan retirou seu olhar depois de não descobrir nada e levou o Liu Gold e os zumbis capatazes para longe. Vendo a figura de Ni Yan recuando, Persimmon e os outros ladrões soltaram um suspiro de alívio. Seus corações tinham quase parado. Parecia que eles tiveram um breve encontro com a morte. Puta merda, eu quase mijei nas minhas calças. O que foi essa habilidade ocular de agora? Parece com a Demon Eyes. Não é a Demon Eyes. Algum de vocês gravou um vídeo dos zumbis capatazes massacrando os cavaleiros espectrais? Eu gravei. Persimmon coletou o vídeo. Tudo que acabou de acontecer ficaria para sempre em suas mentes.